Hoje, estamos olhando para eventos que ocorreram no início dos anos 30. Então, relaxe enquanto vamos para as Ilhas Galápagos. O arquipélago das Ilhas Galápagos está situado no sudeste do Oceano Pacífico, diretamente a oeste do Equador. As ilhas são coletivamente mais famosas por seu papel no trabalho do naturalista britânico e biólogo evolucionista Charles Darwin, que foi influenciado no desenvolvimento da teoria da seleção natural pelas criaturas que observou quando viveu nas Ilhas Galápagos na década de 1830. Contudo, elas continuaram pouco habitadas. A ilha mais ao sul do arquipélago de Galápagos é chamada Floriana, e ao longo dos séculos XIX e início do século XX, ela foi meio que abandonada. Por anos, os únicos visitantes eram baleeiros que passavam enquanto pescavam no sul do Pacífico. A ilha era conhecida por seu bom suprimento de água fresca e pelas diversas espécies de plantas, animais, pinguins e gaivotas de lava encontradas no local. Antigamente, na Baía do Correio, havia um barril de madeira, onde os marinheiros deixavam correspondências, que posteriormente eram recolhidas por navios retornando à Europa ou aos Estados Unidos. Então, as cartas seriam enviadas para o destino desejado. Os primeiros indícios de uma tentativa de assentamento permanente em Floriana ocorreram em 1929, quando o Dr. Friedrich Ritter e sua parceira Dora Strahl chegaram lá, vindos de sua Alemanha natal. Dora era paciente do Dr. Ritter há anos, e nesse período eles começaram um relacionamento. Ambos posteriormente deixaram seus cônjuges e por algum motivo decidiram partir juntos para o paraíso desabitado do qual tanto ouviram falar, situado na costa da América do Sul. Friedrich e Dora eram um casal incomum. Ele, por exemplo, decidiu remover todos os seus dentes antes de viajar para a ilha, porque queria ver se suas gengivas endureceriam nas selvas de Floriana. No entanto, talvez isso teria acontecido de qualquer maneira, já que Dora logo perdeu seus dentes, alguns dos quais, na ausência de qualquer cuidado dental, tiveram que ser arrancados com ferramentas de jardim. Logo ficou aparente que o paraíso da ilha não era tudo o que eles esperavam que fosse. No entanto, o casal perseverou e nos meses seguintes começou a construir uma vida para si mesmos em Floriana. Eles construíram sua própria casa ao limpar um terreno em uma paisagem bastante inóspita. Eles criaram gado e fizeram jardins onde cultivavam frutas e vegetais. Esse não era um trabalho fácil, e eles agora entendiam o motivo pelo qual Floriana permaneceu desabitada por tanto tempo. O relacionamento deles também se tornou cada vez mais tenso. Dora era 15 anos mais nova que Friedrich, e ele tinha um caráter dominador. Ela tinha ido ao consultório dele anos atrás, depois de desenvolver esclerose múltipla. Friedrich, com métodos médicos pouco convencionais, aparentemente disse a ela que poderia superar a doença através de pura força de vontade. Claro, isso não era verdade, e sua condição piorou enquanto vivia na ilha, tanto que ela começou a andar com a ajuda de uma bengala. A vida em Floriana parecia ter cobrado seu preço do casal, e já não havia mais nenhum afeto entre eles. O relacionamento deles se transformou em uma amargura crescente, e frequentemente se recusavam a conversar por dias. Mas para o mundo exterior, tudo parecia bem. Para lidar com as fortes chuvas, intercaladas com calor intenso, eles começaram a andar pela ilha em um estado de desalinho. Os poucos visitantes que passavam acreditavam que eles viviam em uma colônia para uma vida alternativa. Eles começaram a levar histórias de volta para a Europa e América do Norte sobre os estranhos acontecimentos na ilha de Floriana, em Galápagos. As histórias sobre Friedrich Ritter e Dora Strahl foram publicadas na imprensa americana e europeia no início dos anos 1930. Reportagens do casal continham trechos de cartas de Friedrich vazadas para jornalistas. Com a disseminação das histórias, mais pessoas se interessavam em morar lá. Assim, em 1932, outro casal, Heinz e Margaret Widmer, viajou para Floriana com seu filho de 13 anos chamado Harry. Margaret estava grávida quando chegaram, embora para muitos parecesse um pouco tolo se mudar para uma ilha praticamente desabitada estando grávida. No entanto, eles acreditavam que o agora famoso Dr. Ritter, sobre quem tinham lido tanto, seria capaz de fazer o parto do bebê. Friedrich fez isso devidamente, mas o relacionamento entre os habitantes originais e as vítimas recém-chegadas permaneceu bastante frio, com Friedrich e Dora olhando os recém-chegados com suspeita e ressentimento. Esculpir uma existência em uma ilha remota do Pacífico, com poucos recursos, não era uma vida fácil.
Por exemplo, o fornecimento de água fresca era limitado e o uso dela causava tensões entre os dois grupos. 3 refeições diárias eram possíveis, mas exigiam muitas horas de trabalho árduo. As vítimas até iniciaram uma vigília noturna armadas com rifle no portão do jardim para evitar o roubo de vegetais pelos porcos. Enquanto construíam sua primeira casa em Floriana, as vítimas tiveram que viver em uma caverna na ilha onde Margaret deu à luz seu filho, a quem ela chamou de Rolf. Por mais tensa que fosse a relação entre Friedrich e Dora e os Whitmers às vezes, pelo menos era gerenciável e vivível. Mas isso não se aplica ao terceiro grupo, que chegou na ilha poucos meses depois dos Whitmers. Era um quarteto de tamanho incomum. Central para o grupo estava Elva Boske, a Wagner Verhorn, uma mulher austríaca com pretensões de nobreza, que se autodenominava a Baronesa. Ela chegou com 2 amantes alemães, Alfred Lorenz e Robert Philipson, junto com um servo equatoriano chamado Manuel Valdivieso. Ele foi contratado no continente antes de ir para as Ilhas Galápagos. Ao contrário dos 2 grupos existentes, o terceiro grupo não chegou com o objetivo de viver uma vida rural e tentar estar em harmonia com a naturalidade. Ao invés disso, a baronesa veio para Floriana com grandes ambições de construir um magnífico hotel do qual ela planejava atrair mais colonos. Junto com os 3 homens, ela rapidamente se estabeleceu em uma moradia improvisada, que ela batizou de Hacienda Paraíso. Tudo isso era muito ameaçador para Friedrich Ritter, Dora Strahl e os Whitmers. A baronesa era claramente uma personagem extravagante, um fato exemplificado em sua chegada a Floriana. Nas semanas seguintes, ela começou a saudar os navios que passavam da costa, usando seu traje de banho. Enquanto acenava com um revólver ao redor da cabeça, as tensões rapidamente surgiram com os outros casais alemães. O primeiro ponto de conflito foi quando os Whitmers começaram a suspeitar que a baronesa estava interceptando suas cartas enviadas de volta à civilização. Estas geralmente seriam entregues às tripulações de navios que passavam. Várias de suas cartas acabaram sendo impressas, em parte por jornais internacionais. Os habitantes originais suspeitavam que a baronesa e seus amantes eram responsáveis por essa intrusão. Estranhamente, as histórias que apareceram impressas muitas vezes foram sensacionalizadas para fazer a baronesa parecer como se ela fosse uma espécie de líder da pequena comunidade que surgiu na ilha. Alguns até a chamavam de Imperatriz de Floriana. Sem surpresa, não demorou muito para haver uma ruptura total entre a baronesa e os outros casais alemães. Isso foi agravado por disputas sobre os suprimentos limitados. Havia falta de água fresca em certas épocas do ano, um dilema aparentemente estranho em uma ilha deserta. Mas além disso, os habitantes originais e os Whitmers sempre dependiam em certa medida das contribuições de bens ou itens trocados pela tripulação dos poucos navios que passavam e ancoravam em Floriana. Isso era bom, desde que o número de habitantes na ilha fosse relativamente pequeno. Mas uma vez que o grupo da baronesa chegou, ela começou a interromper esse comércio primitivo. Isso se agravou ainda mais após alguns meses, quando problemas surgiram dentro da própria Hacienda Paradise. Um dos amantes da baronesa, Alfred Lorenz, era frequentemente maltratado por ela, e era claro que ela favorecia seu outro amante, Robert Philipson. Quando as tensões com o trio se tornaram insuportáveis, Alfred frequentemente buscava refúgio com os Whitmer. Ele chegava à casa deles, reclamando do tratamento que estava recebendo. Eles lhe davam abrigo temporário, mas a senhora Margaret Whitmer não se deixava levar facilmente por suas histórias e angústia. Ela secretamente o considerava fraco por permitir ser tratado dessa maneira. Algo muito estranho aconteceu na ilha no dia 27 de março de 1934, quando a baronesa e seu amante favorito, Robert Philipson, desapareceram de repente e inexplicavelmente. Margaret Whitmer acreditava que eles haviam embarcado e partido em um navio que passava, que estava indo para a ilha do Pacífico Sudeste de Tahiti. Mas, se a baronesa e Robert Philipson realmente zarparam para Tahiti, eles nunca chegaram. Também não há registro de que tal navio tenha passado pelas Galápagos naquele momento a caminho de Tahiti. O que aconteceu com eles depois que não foram mais vistos em Floriana? O relato da Sra. Whitner não foi corroborado por outros. Dora Strahl afirmou que ouviu um grito alto pouco antes da baronesa e Robert desaparecerem.
Ela também afirmou que não havia nenhum navio que passou pela ilha naquele momento. A versão dos eventos de Dora é ainda mais apoiada pelo fato de que as posses da baronesa e de Robert todas foram deixadas na Hacienda Paradise. Se tivessem partido no navio, não teriam levado nada. Não termina aí. Assim que a baronesa desapareceu, seus servos equatorianos embarcaram no próximo barco que parou e voltaram para a civilização. Pouco tempo depois, Alfred Lawrence, o último membro do grupo da baronesa, aparentemente convenceu um navio de pesca a levá-lo a bordo em sua viagem para San Cristóbal, a ilha de Galápagos, que abriga o assentamento permanente mais antigo, e é a ilha onde Charles Darwin desembarcou pela primeira vez em 1835. Alfred planejava pegar outro navio de lá que o levaria para o continente sul-americano. Meses depois, os pescadores e Lawrence foram encontrados mortos na praia de Marchena, outra ilha na costa do Equador. No entanto, esta ilha não possui um suprimento de água potável. Dado o que aconteceu anteriormente, as pessoas começaram a se perguntar se eles simplesmente morreram de sede, ou se algo mais sinistro havia ocorrido. Outra morte ocorreu em Floriana. Em novembro de 1934, Friedrich Ritter morreu aparentemente de intoxicação alimentar. Uma severa seca na ilha deixou os habitantes com escassos suprimentos de comida e Dora e ele aparentemente cozinharam um frango morto, mas foi sugerido mais tarde que era suspeito que Dora estava perfeitamente bem após comê-lo, mas Friedrich não apenas ficou doente, como ficou tão doente que morreu. Nas memórias que posteriormente compuseram, Margaret e Dora forneceram versões extremamente diferentes da morte de Friedrich. Margaret afirmou que Friedrich não conseguia falar, mas olhou para Dora com ódio e rabiscou uma nota que sugeriu que ela poderia tê-lo envenenado. Após a morte do médico, Dora deixou Floriana e retornou para a Alemanha. Sua esclerose múltipla criou mais complicações de saúde nos anos seguintes e ela morreu em 1943, embora não antes de escrever suas memórias dos eventos na ilha. Por outro lado, os Whitmers permaneceram na ilha e construíram um hotel que começou a atrair turistas a partir da década de 50. Heinz morreu em 1960, mas Margaret viveu lá até sua morte no ano 2000. Seu filho Rolf, que nasceu na ilha pouco depois de terem chegado no início dos anos 30, viveu lá a maior parte de sua vida, administrando uma empresa de iatismo. Com o tempo, mais histórias sobre os eventos em Floriana daquele período surgiram, muitas das quais provavelmente podem ser descartadas. Uma sugeria que a baronesa seduziu o governador das Ilhas Galápagos. Outra propôs que ela atirou e matou um visitante da ilha durante uma viagem de caça, enquanto uma terceira história é que ela ameaçou atirar em um casal em lua de mel, que planejava visitar a ilha. Então, eles imediatamente retornaram ao seu pequeno barco e voltaram para o mar. Não há resposta para o que aconteceu em Floriana no início dos anos 30. Parece mais provável que alguém matou a baronesa e roubou Ed Philipson, mas quem fez isso é aberto à conjectura. Quase todos na ilha tinham um motivo. O amante rejeitado ou um dos habitantes originais cujas vidas foram transformadas com a chegada dela. Da mesma forma, é curioso, mas nenhuma evidência foi deixada e não há testemunhas, dada a natureza unida da comunidade. Quando se trata das outras mortes, é possivelmente a maior clareza. Embora a morte de Lawrence logo após deixar Floriana pareça suspeita, foi considerado na época como morte por desidratação, e parece ter sido simplesmente uma estranha coincidência que tenha ocorrido tão logo após o desaparecimento da baronesa e Robert, e finalmente não há clareza sobre o que aconteceu com Friedrich Ritter. Talvez ele tenha simplesmente morrido de intoxicação alimentar, ou talvez Dora Strahl tenha assassinado o homem que tratou sua esclerose múltipla de maneira tão ruim, e depois a arrastou para uma ilha remota do Pacífico, onde a negligenciou. Podemos ter certeza de que o ambiente de ciúmes, rivalidades e tensão fez com que as coisas tomassem um rumo mais sinistro e levou a eventos que permanecem sem solução até hoje. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem como de costume. Por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo caso breve.